Porém, eu gostava que, de forma pública, primeiramente assumir que eu carrego um afeto muito grande pela Igreja do Centro Educacional do Loçambo. Primeiro porque, bem, eu não sei como os irmãos vão interpretar, mas eu digo assim, de bom ânimo mesmo. Desde que me vejo como membro desta igreja, sempre fui ancião. Todo mundo sabe como a igreja começou, então houve necessidade de pescar indivíduos que já vieram como anciãos de outras igrejas. E de lá para cá, pronto, ainda estamos a trabalhar para Cristo Jesus e vamos continuar até ao seu breve regresso. A igreja do Centro Educacional de Loçambo tem uma característica muito interessante. O envolvimento que todo mundo tem nas atividades da igreja faz com que ninguém da igreja sinta peso sobre as suas costas quando o assunto tem que ver com a igreja. Eu vou dar aqui um simples exemplo. Hoje tivemos momento de lava-pés e, consequentemente, a Santa Ceia. Alguém faria uma pergunta: qual foi o meu papel diante deste processo todo? Para ser sincero, irmãos, não fiz nada. A pergunta seria: quem fez? Então, eu estou aqui a tentar transversalizar a coisa para podermos entender que os departamentos funcionam na íntegra. Nós, enquanto anciãos, certamente acertamos o processo, levamos a conselho da igreja, remetemos a apreciação da igreja se o assunto passa ou não e, consequentemente, os departamentos fazem o seu trabalho. O corpo de diáconos, a tesouraria, assumiu a atividade toda que tivemos hoje. No entanto, é bastante desafiador simplesmente quando estamos em divergência com o Ministério da Juventude. A juventude é um elemento que precisa ser olhado com olhos de ver mesmo, em virtude do momento em que eles vivem. Em saúde, a gente vai falar aqui de hormônios, é muita adrenalina com a juventude, então nós precisamos às vezes andar com a juventude. Quando estiverem a correr demais, Papá Benício está ali, nós vamos pedir conselho para podermos travar a velocidade que a juventude está a carregar, mas se não de forma geral, quem é visita nesta igreja está a acompanhar esta atividade. Amados, é prazeroso pertencer nesta igreja, porque todo mundo põe mão na massa, como a gente diz na gíria. Todo mundo trabalha. Entretanto, não consigo aqui precisar um único elemento que eu possa dizer que este sim dá grande trabalho, porque a igreja toda está envolvida naquilo que é o processo de trabalhar para Cristo Jesus. O ancião acabou de responder uma pergunta que eu estava a precisar fazer. Eu queria mesmo me referir se o Departamento da Juventude é o que dá mais trabalho de lidar com ele. Mas para quem já respondeu, que de certa forma não dá trabalho nenhum, porque é tudo um grupo, e esse grupo tem suas divisões e subdivisões também. E eu queria fazer de uma forma diferente. Será que aqui alguém tem uma pergunta para fazer no nosso ancião? Isso acontece uma vez por ano. Alguém tem uma pergunta para fazer no nosso ancião? Ninguém? Bem. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, não é comum, isso acontece, se calhar, uma vez por ano. E obrigado, irmão Gabriela. Eu gostaria de dirigir ao nosso ancião, mas antes expressar o reconhecimento que eu tenho constatado, sobretudo na dinâmica, como tem feito as coisas acontecer. E isso tudo reflete que a juventude é a força do presente. Como o responsável máximo do Complexo Educacional de Loçambo, que igreja vê atualmente e, com base no que vê, quais são os desafios
que o senhor acha serem levados em consideração para que no ano 2025 possam conhecer soluções? Uma pergunta bastante capciosa, muito obrigado, e vamos tentar ser fiéis naquilo que vai ser a nossa resposta. Bem, algum tempo para cá, nós tivemos o consórcio de mordomia com os homens da nossa divisão no caso. Isto aconteceu no Petro, e na altura o departamental de mordomia da nossa igreja solicitou-nos que ministrássemos um tema para a igreja, e esse tema tem que ver com os desafios da igreja para o futuro, com ênfase para a juventude. Na altura falo concretamente do ancião Hernandes, mas nós chegamos a concluir, a igreja tem grandes desafios. O primeiro desafio prende-se com o fato de que nós estamos numa igreja bastante jovem, e pelo fato de ser jovem, vemos que a igreja precisa empreender elementos que na verdade vão andar de forma ajustada com a juventude que temos nesta igreja. Tirando o nosso papá Benício, se calhar mais alguém, todo mundo está na faixa aqui dos 40, ou seja, a juventude dos 20 aos 40, depois temos os mais pequenos, então é bastante desafiador. Há coisa de 2 ou 3 semanas, numa conversa assim com o irmão Gerson Bundi, o primeiro elemento que a gente traz como desafiador foi tentar expandir um pouquinho mais a imagem da igreja. Mas como é que faríamos essa expansão? Através de literatura, através de fotografias, imagens? Como é que vamos fazer? Houve necessidade então de automaticamente institucionalizarmos na nossa igreja as lives. A igreja do complexo educacional tem desafios enormes que, se não começarmos a trabalhar ou a nos ligar à tecnologia, nós seremos exilados. Estaremos na ilha de Patmos, tal como aconteceu com João, isolados mesmo. Muita gente tem dificuldade de vir para a nossa igreja por conta da situação geográfica, localização geográfica. Então, houve necessidade de instituirmos aqui as lives, e para quem tem acompanhado, parece que esse já é o 3º sábado consecutivo. Então, este já é o materializar de um sonho que a gente então teve como desafio para o ano 2025. Mas de desafios ainda não é tudo. Quando eu refiro à localização geográfica, o ancião Camalata de manhã levantou-se, falou para a igreja para tocar num assunto que tem que ver com a construção do novo templo. Eu e os colegas anciãos, os departamentais e a igreja no seu todo, temos um plano. E este plano, pela graça de Deus, vai ser gizado e vai ser materializado. O plano é de que, se não for na nossa vigência enquanto anciãos, enquanto departamentais, enquanto igreja no sentido geral, o que vier a faltar vai ser muito pouco para o novo tempo. Então, 2025 para nós vai ser bastante desafiador, mas, amados, eu já não temo por nada. Podem ter certeza disso. A Bíblia, quando diz que se os homens não falarem, as pedras falarão, mesmo que isto não seja no sentido literal, é para dizer que se eu e o irmão não fizermos parte, tal como vieram indivíduos dos Estados Unidos construir esta igreja, nesta província, neste país ou em qualquer outro lugar, vai sair gente que vai construir o templo que nós eventualmente viemos a negligenciar. Mas pela graça de Deus, nós não vamos negligenciar. Então, estamos todos envolvidos nisso, e eu reitero, enquanto tiver vida, eu sou e serei apaixonado por esta igreja. Não digo isto apenas como ancião, e quem quiser cobrar isso um dia pode cobrar. Tinhas prometido que mesmo que um dia deixasse de ser ancião, não mudaria com os seus princípios. E não vou mudar isso. Esta é nossa igreja. E quando digo nossa igreja, fico entusiasmado, a emoção sobe-me a alma, porque
A igreja, na verdade, está aqui sentada. Esta juventude. E somos proibidos de falhar. O mestre está chegando. Já não é hora de desperdiçar qualquer oportunidade que a gente tiver. Então, temos desafios enormes. O culminar de todos os desafios vai ser erguer a chave num sábado e dizer assim: aqui está a igreja que eu e o irmão colocamos um bloco ali. O teu bloco pode não ser desde o ponto de vista financeiro, mas a oração, a partilha de informação para que haja patrocinadores, você está a colocar o seu bloco ali. Então, juventude, nós contamos convosco neste desafio. Eu repito, esta igreja é vossa. Aqui tem jovens que eu tenho diferença com eles mais de 20 e 30 anos. É verdade. Então essa igreja é muito mais vossa do que nossa, no sentido físico. Então, meu irmão, você já é parte deste desafio. De forma geral, falei da tecnologia, embora de forma exclusiva, as lives, mas temos muito o que fazer ainda aqui na nossa igreja. Nós vivemos à base da luz do gerador durante muito tempo, mas houve luta aqui, o corpo de anciãos, alguns irmãos que trabalham na Ender, conseguimos trazer luz da rede elétrica na nossa igreja, que tem vindo a facilitar bastante o trabalho do diaconato, o trabalho da equipe de som, o trabalho de toda a igreja. Então, é muito desafiador pertencer na igreja do Complexo Educacional do Loçano. Assim, dada a situação em si, nós vemos que na maioria das pessoas, né, que trabalham aqui são jovens. E às vezes ouvimos de outras pessoas, de outras localidades também, dizendo: não, na Igreja de Educação de Loçambo tem muitos jovens, como é que é possível um jovem desse ser diácono? Ah não, por que não colocam os mais velhos? De certa forma, há aquele preconceito ainda de dizer que por ser jovem não é capaz de fazer tal coisa, então deve ser posto de lado, e os mais velhos sempre devem fazer esse trabalho. Será que de uma forma assim positiva que eu pude ver, não só o ancião, mas a igreja no seu todo deu um voto de confiança nos jovens, porque antigamente era totalmente diferente. Os jovens não tinham o cargo nem de ser diáconos nem diaconisas, mas vemos que aqui na igreja é totalmente diferente. E às vezes não temos aquela capacidade, né, de dizer que pronto, vamos conseguir. E tem sempre, como o ancião já disse agora, na sua maioria é jovem. E quando precisamos, né, fazer preenchimento de algumas vagas, e alguns jovens não aceitam porque não se acham capazes de trabalhar para Cristo, o que o nosso ancião, como coordenador, tem a dizer a estes jovens que, mesmo quando eles dão o cargo para trabalhar para Deus, se acham que não são capazes, que eles não merecem estar nessa posição, que em vez deles seria outro mais velho a fazer as coisas? Filha, muito obrigado. Bem, é muito interessante. Deixa que em curtos minutos eu trago aqui, faça uma retrospectivazinha. Das igrejas tradicionais, e eu venho de uma igreja tradicional também, nós começaríamos a falar da Central, igreja tradicional, Filadélfia, igreja tradicional, Damasco, igreja tradicional, Cacilhas, igreja tradicional, e nós temos a sorte de ter no Loçambo um dos elementos, ou seja, um dos primeiros anciãos jovens, ou jovem, na história dessas igrejas de que eu fiz referência. O ancião Isidro faz parte da primeira geração de anciãos. Nós todos crescemos com a ideia de que esse negócio de ancião é mesmo para mais velhos, assim, isso é para mais velhos. Mas a dada altura viu-se que era necessário revolucionar este elemento, até porque, desde o ponto de vista bíblico, nós vamos compreender que Davi foi usado tão jovem, certo? Moisés foi usado tão jovem. Prezados jovens, é desafiador trabalhar para Cristo. Entre Jeremias e Moisés, quem foi gado? Senhor, eu não consigo falar, como é que eu vou enfrentar aquele senhor, Faraó? Eu não sei como,
não sei quando, mas sei que Ele vai agir na tua vida. Quando não sei, como também não sei, mas Ele vai agir. Se desperdiçares a oportunidade que te é dada hoje, enquanto jovem, para trabalhares para Cristo, são inúmeras bênçãos que você está a perder. Deixa eu trazer aqui um elemento bastante desafiador, se calhar vai motivar também a juventude. Alguém desafiou comigo assim, não rejeite ser assim um coordenador. O espírito de profecia diz assim: se na casa do diácono tem 2 anjos cuidando, na casa do membro normal tem um anjo cuidando, no departamental tem anjos cuidando, para o ancião tem mais de 4 anjos cuidando. Vai proteger, vai dar saúde a você. O pão a dada altura pode faltar, mas a Bíblia diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então aceite este desafio. Filha Gabriela, garanto-lhe que este desafio que estamos a ver agora, com os diáconos jovens que a gente tem, isto já é um apelo também para quem julga que ainda não é suficiente para ocupar esses cargos, porque é de muita responsabilidade, tem que estar toda hora de gravata. Não é verdade. Não é verdade. Eu posso vir sem gravata no sábado, é muito tranquilo de manhã, mas em função da responsabilidade que você tem, a tua consciência automaticamente começa a trabalhar e perceber que você tem que ter um paradigma completamente diferente. Então, eu desafio para vocês. Os irmãos jovens que vêm aqui, diáconos hoje, pela graça de Deus, no próximo mandato, muitos irão para anciãos. Sim, podem ter certeza disso. Para Deus, nós só precisamos dizer sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Só isso. E as bênçãos não vão faltar. Podem ter certeza disso. Então, o apelo está lançado. É desafiador, sim, é desafiador, mas nunca rejeite o chamado de Deus. É o homem que vai anunciar aqui ao nível da igreja, mas acredite, nunca se fez um trabalho eleitoral sem pedirmos pela presença do Espírito Santo. Então a gente percebe que ao fazer nomeações é justamente o Espírito Santo trabalhando para que aquilo aconteça. Amém. Muito obrigada, ancião. Eu acho que o ancião já deixou o apelo para nós jovens, para aqueles que não têm oportunidade e porque eles mesmos não se permitem, porque muitas das vezes temos dado algumas obrigações que a gente tem que fazer aqui na igreja, mas às vezes nos sentimos incapazes. Eu estou vendo uma mão ali na frente, não sei se alguém tem uma pergunta. Excelente pergunta. Muito obrigado. Esta, na verdade, é a nossa identidade. Porém, o projeto foi mal interpretado no começo. Para quem é anfitrião nesta igreja, sabe que quem começou com esta igreja é o pastor Tomé. Infelizmente, nós já não vamos evoluir até termos o nome da Igreja Metropolitana, porque a centralidade da Kahala roubou-nos esta nomenclatura, mas não é problema nenhum, porque se formos fazer algum levantamento, 2 ou 3 pessoas é que falam um outro idioma lá na Metropolitana da centralidade. E quando falamos de metrópole,
estamos a falar deste grande desafio. Por isso que Luanda é uma metrópole, ali você encontra gente de toda a parte do mundo. E no princípio a nossa igreja recebia visitas de todo lugar, contanto que o presidente da nossa missão, da nossa união, havia afirmado publicamente que esta é a igreja dele. Foi justamente por conta do inglês. Mas pronto, desde o ponto de vista de hierarquia, o processo baixou e a união, ou seja, a missão percebeu que no capítulo de evangelismo, parece que a língua não vai ajudar muito. Mas foi um erro terem pensado desta forma. Porque a nossa igreja enchia muito no princípio por conta mesmo do inglês. Indivíduos que estavam lá na cidade, em vez de ficarem a ouvir o português e o mundo quando eles só percebem inglês, vinham para o Centro Educacional do Loçambo. Este elemento faltou-nos linkar ao capítulo de tecnologia. O inglês para nós vai voltar dentro de qualquer momento, porque a discussão que se teve com a missão já teve resolução. Só estamos à espera do momento de começarmos, porque hoje por hoje a língua inglesa é a língua que domina o mundo. É a língua que domina o mundo. E a igreja de Loçambo é de jovens. A igreja de Loçambo é de jovens. Nós temos aqui no Loçambo um jovem chamado Galito. O Galito é poliglota. Ele fala inglês, fala mandarim, fala francês e companhia. Então é bastante desafiador. E para os irmãos que falam inglês, diretor Mundo, essa juventude aqui presente valoriza muito a sua pessoa pela graça de Deus. Sim. E nós temos acompanhado isto milimetricamente. Então seria oportuno aproveitar ou pegar essa deixa. Vamos aqui criar. Gente, podemos começar com o famoso verbo to be, não há problema, só mesmo na saudação. Se hoje é uma saudação, e no que precisar sobre, ou seja, relativamente a algum suporte por parte da igreja, a igreja vai abrir mãos. Saímos, na verdade, a ganhar. É muito interessante ver o coral a cantar em inglês e às vezes ficamos só aqui sem entendermos. A irmã que orou de manhã, orou em inglês na primeira oração. Eu não sei se o coral ficou distraído, não tivemos o corte de oração, ou a irmã foi muito acelerada. Então, diretor, está lançado o repto. 2025 vai começar, mas olhemos para o inglês não no sentido do eu, tal como a nossa irmã falou aqui, enfim, é mesmo no sentido de que com o inglês nós podemos evangelizar também. Pelas redes sociais, você vai falar com quem está, não sei, na China ou aonde, você vai comunicar em língua inglesa. Por isso, diretor, fazer o projeto, apresentar a igreja, e nós vamos fazer parte deste processo. Nem que for 1 hora por cada domingo, o que a gente pegar aqui já não sai. Então, estimado diácono, muito obrigado, e penso que vamos levar isso em consideração. O Conselho da Igreja vai, no primeiro domingo de janeiro, reunir para encontrarmos então a resposta oportuna sobre esta que na verdade é a nossa identidade. Muito obrigado. Eu tenho aqui uma outra pergunta para fechar com a entrevista. Na verdade, a sua maioria da Igreja Educação do Loçambo jovem, e como jovem temos força de vontade sim para trabalhar, não só para Cristo, mas também na área da sociedade em si. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, aos domingos, tinha algumas atividades que de certa forma ajudavam os membros a não só se sustentarem espiritualmente, mas economicamente também. Tinha alguns cursos que faziam. Será que dá para a gente voltar a esses hábitos, de certa forma ter alguns cursos cá na igreja que de maneira a nos ensinar a saber empreender, e não só também como jovens nós temos a dificuldade de muitas vezes entregar dízimos e ofertas, não só porque não temos como na verdade, né? Mas também precisamos sim de ajudas para saber como, onde a gente empreender através desses cursos. Será que de certa forma esses mesmos cursos podem voltar? Porque os jovens têm vontade de aprender e de trabalhar para Cristo.
E esses cursos não só ocupavam na nossa mente, mas também nos ajudavam a empreender e ajudar a nossa sociedade. Eu lembro que tinha um curso aqui de platura, eu acho. E os jovens foram aprendendo e depois foram decorar também a casa de uma irmã, se não estou em erro. E de certa forma isso nos ajuda muito, porque não só a igreja nos dá aquela segurança de espiritualidade, de crescer física e mentalmente, mas também economicamente, para assim a igreja possa crescer e que em 2025 a gente possa ter a nossa igreja também concluída, não só pelo nosso esforço simplesmente por oração, mas também economicamente e financeiramente. Excelente pergunta, excelente. Irmãos, a nossa igreja ainda tem uma característica bastante distinta por um simples motivo. Há algum tempo para cá vimos que boa parte do pessoal que passou por esta igreja, e ainda alguns os temos, passo a expressão, é mesmo passageiro. Viviam na centralidade do Loçambo em casas arrendadas. Hoje conseguiram suas próprias casas, pronto, tiveram que sair do Loçambo, alguns para a centralidade da Carrala, outros para a centralidade do Baiuno. No entanto, alguns projetos infelizmente ficaram pelo caminho. Mas já conversamos aqui num debate, acho que foi num programa sobre educação. A ideia é termos casamento com o INEFOP, não é? Exatamente, a ideia é termos casamento com INEFOP, de tal sorte que, por exemplo, o curso de Equador, que a filha faz referência, se tivermos formadores na nossa igreja, estes formandos, a qualquer momento, poderiam ser certificados pelo INEFOP sobre o curso que fizeram ao nível da igreja. Quem está na dianteira deste processo todo é o ancião Zenildo Catumbé. Na nossa igreja temos eletricistas de primeiro nível. Temos indivíduos ligados à construção civil de forma muito excelente. Estaria a falar do ancião Zidro, estaria a falar do ancião Hernandes, o ancião Moisés. Gente, então, temos aqui um leque de valências na nossa igreja que podem muito bem ajudar neste processo. A arte do bem vestir é outro elemento que para a juventude é essencial, gente, ok? Vestir bem faz bem. Ok? Vestir bem faz bem. Mas vestir bem não faço referência a roupas caras. É saber condizer o que é que você vai vestir. E quando toco neste capítulo, eu quero introduzir o irmão Nelson Jeremias, o diácono-chefe. Tem uma roupa daquela, vai lá pedir, eu pelo menos peço sempre a opinião dele. Não, assim, esta aqui, se meteres com aquele, vai fazer um casamento perfeito. Então, é outra referência que a gente pode trazer aqui. Portanto, irmãos, a colocação que a irmã Gabriela traz é muito interessante. A juventude não pode ficar adormecida. A sua licenciatura não vai trazer dinheiro. Hoje precisamos nos profissionalizar em termos de cursos, porque é a partir dali onde vai receber telefonema do ancião Angelino: olá, em casa estou com algum problema porque há vazamento ou alguma coisa assim parecida. E você fez esta formação, vai perceber que você não passa o mês sem semanalmente ter algum troco no bolso. Então é preciso investir nisso. Logo, a igreja está a par desta situação, estamos realmente preocupados, porque se esperarmos pela licenciatura, pelo emprego, nem todo mundo vai trabalhar na função pública. Nem todo mundo. Então precisamos buscar estes elementos. Você é um exemplo, é eletricista, é professor, está a perceber? Tem que aglutinar esses valores todos para que a igreja de Cristo saia a ganhar. A igreja de Cristo é como um corpo, cada um fazendo a sua parte e a igreja sai toda a ganhar. Mas o desafio está. Qualquer momento nós vamos cobrar isso do ancião Azenildo e saber às quantas anda este projeto para que também a gente comece. Se calhar não vamos começar assim de forma grossa, mas vamos identificar aqueles que no momento sejam um pouquinho mais execuíveis para que a juventude se possa rever nos mesmos. Muito obrigada, ancião, pela oportunidade que nos deu de entrevistarmos também e pela oportunidade não só dos jovens, também muito obrigada pela participação. E esperamos realmente que 2025 seja totalmente diferente e que a gente possa se unir mais e que sejamos um só em Cristo. Muito obrigada, Padre.
Muito obrigado, filha. Amados, eu já fui mesmo dispensado, mas não fica bom depois ter que voltar mais uma vez. Deixa que eu leia na íntegra a mensagem que preparamos para a nossa igreja, que estamos a fechar o ano, então é mesmo 1 ou 2 minutinhos, por gentileza. Muito obrigado. Amada igreja, chegamos ao final de mais um ano e nosso coração transborda de gratidão a Deus por tudo o que Ele realizou em nossas vidas e em nossas comunidades. Cada momento vivido, cada desafio superado e cada bênção recebida são provas do grande amor e fidelidade do nosso Senhor. Este é um tempo especial para refletirmos sobre as lições aprendidas, as conquistas alcançadas e a presença constante de Deus, que nunca nos abandonou. Ele nos sustentou em tempos difíceis e nos encheu de alegria nos momentos de celebração. Que ao olharmos para o novo ano, nossos olhos permaneçam fixos no Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Ele nos inspire a sermos ainda muito unidos, comprometidos com a sua obra e cheios do Espírito Santo, para que possamos ser luz e sal neste mundo. Desejamos a cada um dos irmãos aqui presentes, representando suas famílias, um ano novo abençoado, cheio de paz, esperança e amor. Que a graça do Senhor continue guiando os nossos passos, que possamos viver para a glória dele em tudo que a gente vir fazer na nossa vida. Palavras de consolo para entrarmos em grande no novo ano. Amém?